Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando um especial sobre terceiro setor. Conecta Terceiro Setor. Hoje nós vamos receber 2 profissionais que são referências em suas respectivas áreas, João Paulo Vergueiro e Ana Carolina Carrenho. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar durante esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que tanto você quanto eu vamos aprender muito com essas 2 feras que estão aqui conosco hoje no estúdio. Muito obrigada também a você, Ana, pela presença, e a você também, João, por ambos compartilharem tanto conhecimento comigo e com o nosso público. Muito obrigada. Para eu não cometer nenhuma gafe, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem para você, para que a gente possa conhecer um pouco mais dos nossos convidados de hoje. João Paulo, tudo bem? Começar pelas damas? Manda abraço, com certeza. Por favor, Ana. Olá, primeiro de tudo gostaria de agradecer pelo convite. Débora, sempre muito parceira, né, do terceiro setor. E também o Conecta, eu gostaria de agradecer da gente poder estar aqui, conversar um pouco sobre o terceiro setor, falar um pouco sobre o cenário e gostaria só de aproveitar e falar um pouquinho sobre mim, que foi aquilo que você propôs. Então vamos lá. Bom, eu sou advogada, atuante no terceiro setor, já há um tempo considerável, tenho um pouco de receio de falar quanto tempo, para não parecer, né, que sou assim tão velha, ou, né, prefiro dizer que eu sou madura no terceiro setor. E a minha atuação enquanto advogada é justamente nas organizações, no que tange a sua estruturação, governança, a gente faz consultoria jurídica e cada vez mais pensando em estratégia. Então a gente pensa o global da organização, não se trata só de serviço jurídico, mas sim pensar a organização de uma maneira muito mais holística, com uma visão muito mais ampla também para poder agregar valor para a instituição. Sou palestrante em alguns cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor, atuo também em algumas formações e agora estou fazendo doutorado vinculado ao tema da doação, ao tema do investimento social privado. Espero muito em breve poder compartilhar com vocês também. Obrigada. João, por favor. Oi, Débora e todo mundo que está aqui nos acompanhando. É um prazer ter a oportunidade de estar conversando com vocês na Escola Aberta do Terceiro Setor e ter também a presença aqui da Ana junto com a gente. Eu sou o João Paulo, o pessoal me conhece bastante como JP também. Fiquei muitos anos como diretor executivo da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Mais recentemente saí da ABCR e passei a integrar a equipe do Giving Tuesday. O Giving Tuesday é a campanha global que aqui no Brasil a gente conhece como Dia de Doar. E no Giving Tuesday eu sou o diretor para a América Latina e Caribe, promovendo a doação, promovendo a solidariedade na região em que a gente vive, em todos os países aqui pela região. Eu estudo captação de recursos, estudo gestão de organizações sem fins lucrativos, também estou no doutorado, esta é uma mesa de doutorandos, né, Ana? Também estou no doutorado, estou estudando a receita das organizações sem fins lucrativos, a receita das ONGs, num curso de administração, na linha, no programa de administração, no doutorado. Além disso, sou professor na FECAP, que é uma instituição, uma fundação privada de 120 anos, e lá na FECAP eu cuido também do fundo de bolsas e do Alumni, que é o relacionamento da instituição com seus ex-alunos. Numa instituição de 120 anos tem muito ex-aluno, assim como a Escola Aberta também. É isso aí. E um destaque também, que a gente não pode deixar de falar, João Paulo também é professor da Escola Aberta do Terceiro Setor. João, eu vou começar com você a partir dessa sua referência do trabalho. Gostaria de saber de você qual que é, no seu olhar, o cenário do terceiro setor agora em 2024. Muito bem, esse início de ano geralmente é uma época em que a gente vê muitas reflexões sobre cenário e principalmente sobre tendências, né, em filantropia, em organizações da sociedade civil. Eu tendo a não falar, eu procuro não falar muito de tendências, porque eu acho que a sua pergunta é muito mais bem colocada em relação ao cenário em que a gente está, para onde caminha o setor como um todo. No ano passado, nós descobrimos, a gente já sabia no dia a dia, mas nós descobrimos teoricamente que o setor sem fins lucrativos ele adiciona 4% e 27%, 4,3% para a economia brasileira. A gente sempre soube que o setor sem fins lucrativos era um setor relevante para a economia.
a gente sempre soube pelo número de organizações oficiais. A gente pode discutir depois na prática, mas oficialmente são 815 mil organizações sem fins lucrativos. Empregam oficialmente 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 300 mil pessoas com carteira assinada. Fora o que não tem carteira assinada, quantos empregos ou postos de trabalho que isso que gera em razão da economia do setor sem fins lucrativos. Então a gente já sabia que é um setor muito grande e muito importante para a economia brasileira, inclusive mais importante que outros setores da economia que recebem mais prioridade de políticas públicas, do governo e por aí em diante. E a gente tem visto isso nos últimos anos. As organizações cada vez mais fortes, mais atuantes, mobilizando mais recursos, contratando mais. Então na área de captação de recursos, Débora, faz muitos anos, e isso não parece cessar, que tem crescido o número de vagas abertas para profissionais que querem atuar ou que querem mudar de emprego dentro da área de captação de recursos. A gente vê isso pela participação nos eventos. Quando eu realizava pela BCR o Festival BCR, o FIFE, os eventos do setor têm crescido em participação. As organizações estão mais presentes e estão querendo aprender mais. E, além disso, até para terminar essa primeira introdução na fala, fornecedores. Tem um número cada vez maior de fornecedores disponibilizando serviços e produtos de qualidade para o setor sem fins lucrativos, seja na área jurídica, como é a área da ANA, na área de contabilidade, na gestão de organizações sem fins lucrativos, tecnologia para organizações sem fins lucrativos. Esse ecossistema ao redor do setor, que não para de crescer, é para mim também um indicativo de que é um setor que está se fortalecendo, que está crescendo, está ganhando peso. O econômico a gente descobriu formalmente, mas está ganhando peso reputacional em relação aos demais setores, em relação à sociedade civil. Está aparecendo mais nas novelas. Quase toda novela da Globo, não que eu assista, tá? Claro. Não tem tempo para isso, brincadeira. Eu não assisto mesmo, mas já assisti bastante. E no que eu tenho pescado, né, quando eu acompanho alguma coisa, quase todas as novelas nas grandes emissoras traz caso de ONGs hoje em dia, alguém que faz parte de uma organização, que faz trabalho voluntário, que contribui de alguma forma. Então, a imprensa tem falado muito, a mídia tem falado, às vezes de forma negativa, mas até em razão da pandemia, a imprensa começou a se acostumar a falar melhor e falar bem do que as organizações têm feito para ajudar a sociedade, em tragédias em especial. Então eu tenho percebido a sociedade de forma geral olhando melhor para o setor sem fins lucrativos e as organizações ampliando o seu trabalho e melhorando a reputação que o setor tem no próprio setor. Mas essa é uma visão inicial de contexto do que a gente se insere, não específico, uma tendência aqui, uma tendência ali, mas dentro do que você está querendo conversar aqui. Quer dizer, o setor tem se fortalecido, crescido e chamado cada vez mais a atenção da própria sociedade, como deve ser. Isso é muito interessante, porque a gente pode dizer que as famílias brasileiras, pelo menos uma pessoa já foi ou vai ser atendida pelo terceiro setor em algum momento da sua vida. E Ana, pegando uma frase do João, que ele disse que as pessoas, a sociedade, o governo estão começando a valorizar ainda mais o terceiro setor, isso faz sentido para você também? Eu acredito que pelo acompanhamento que a gente faz no cenário muito mais regulatório, né, a gente tem tido mais expressão e tem tido a possibilidade. Eu acho que é uma questão mais de posicionamento das organizações. Então, com a pandemia também, a gente aproveitou a oportunidade para se posicionar, né? E esse foi um gancho para que a gente continuasse a se posicionar no sentido muito mais institucional, né? Então, não é só daquilo que eu faço ou daquilo que eu contribuo enquanto organização da sociedade civil, mas é o quanto eu represento para a economia. Né? E eu acho que nesse sentido é muito relevante. A gente tem um cenário de mudança legislativa constante no que diz respeito ao terceiro setor. Então, as organizações agora começam a se sensibilizar ou começam a perceber um cenário que elas estão inseridas na sociedade enquanto sujeitos, né? Não só sujeitos que estão ali para desenvolver atividades em parceria com o Estado, ou eventualmente uma questão social, mas sujeito de direito como um todo, né? A gente pode exercer a cidadania de uma maneira muito mais plena. E, nesse sentido, a reforma tributária, em relação a um pouco de cenário, o ano passado a gente teve uma intensa discussão para que o terceiro setor fosse visível na reforma tributária. Né? Então, no início da reforma tributária, as duas PECs e um PL também que existia no período de 2018, né, até
depois também se concluir no final do ano, a gente teve pouca expressão da sociedade civil, e nesse sentido a sociedade civil se mobilizou. Então, nos primeiros textos da reforma tributária era muito incipiente a participação ou a visibilidade do terceiro setor. Não que agora seja expressivo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a sociedade civil conseguiu, de uma maneira ou de outra, se fazer ser enxergada, ou ser vista, né, como um sujeito também na sociedade. Então, a reforma tributária não é só uma discussão em relação ao consumo, né, que a gente tem uma reforma tributária que está pensando sobre a tributação sobre o consumo. Ela também trouxe outros aspectos, e dentre os aspectos, mudanças constitucionais muito relevantes para as organizações da sociedade civil. Então, a gente teve mudança relevante no que diz respeito às organizações religiosas, a gente teve uma mudança muito relevante em relação ao imposto de doação, que é uma das coisas mais estranhas do nosso país, né? Você tributar doação para organizações da sociedade civil. E daí em diante a gente tem também algumas questões que as organizações começaram a perceber também de uma maneira tangencial no que diz respeito à reforma tributária, que são algumas contribuições que vão advir que não estavam até então percebidas, como é que vai ser a IBS e a CBS para as isentas, já que as imunes têm um regime tributário diferenciado. Então, a gente está começando a engatinhar, mas isso também é um papel de quem está contribuindo, de quem está participando, está formando também as discussões. Então, a gente percebe que algumas organizações são mais protagonistas que outras, e isso é uma coisa que talvez a gente possa ampliar, tenha um fórum maior. Então, só para concluir também, não só em relação à reforma tributária, mas uma série de mudanças legislativas aconteceram no final do ano. A gente tem sopesado aquilo que é mais eficiente para as organizações, né, no que diz respeito até algumas parcerias ou mesmo alguns regimes tributários. Então, hoje, a organização já nos procura no escritório para poder pensar o que é mais eficiente. Né? Então, eu vou ter uma certificação, a certificação do Estado, uma certificação do município, ou eu preciso disso. Então, como é que eu construo um mecanismo de captação ou de mobilização de recursos que seja mais eficiente? Né? Então, as organizações começam a pensar sobre isso, tocando mais no assunto da mobilização de recursos. Diante disso, João, a gente pode falar que a advocacy no terceiro setor também faz parte do cenário atual e tende a crescer? Melhorou muito, é um pouco o que a Ana traz mesmo. O fato da gente ter conseguido se mobilizar como setor ano passado e influir na reforma tributária. Eu tive o prazer de ter participado um pouco desse processo no início, quando eu ainda estava na BCR, conversando, por exemplo, com a senadora Mara Gabrilli, que foi quem mais trabalhou no Senado para incluir, para que não se cobrasse o imposto sobre doação, né? Isso que a Ana traz. Mas, além disso, tem outro exemplo muito interessante, tem uma campanha, um movimento chamado Sociedade Viva, que é uma iniciativa de organizações que estão trabalhando juntas para alavancar a imagem do setor junto à sociedade. Acho que tem muitos espaços para melhorar. É um setor que, querendo ou não, é um setor que conta com menos recursos que outros setores. Eu vou fazer todo setor da economia é legítimo que se reúna e defenda seus próprios interesses. Então a gente tem, por exemplo, a Única, que é uma organização dos produtores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo. Super legítima. A gente tem a Anfavea, que são os produtores de veículos. A gente tem organizações que defendem interesses de organizações religiosas. Tudo é muito legítimo. No caso do setor sem fins lucrativos, das organizações, é importante que a gente se junte, se reúna e faça incidência, nossa advocacy, na causa do setor. Qual é a grande diferença? É que a gente já não tem muito dinheiro para o nosso próprio trabalho no dia a dia. Então, investir em iniciativas estruturantes, iniciativas setoriais, é ainda mais difícil. Tanto que no Brasil a gente não conta com uma associação que fale em nome de todas as organizações da sociedade civil. Nós não temos isso. E deveríamos, né? Mas isso demanda estrutura, demanda vontade política das próprias organizações. Às vezes acontece de ter organizações da área ambiental. O setor de organizações da área de crianças e adolescentes é mais forte. De câncer infantil, eles se reúnem com certa frequência, mas são poucos setores, não existe ainda. Vamos chegar lá, acho que a gente está num caminho melhor. Eu sempre acabo vendo, até voltando para a pergunta de contexto, eu sempre acabo achando que o setor hoje é muito melhor do que 15 anos atrás, quando eu comecei. A gente está mais estruturado, mais organizado, se vê melhor, se entende melhor como setor, mas está longe, naturalmente, de estar estruturado como, por exemplo,
o setor petroquímico no Brasil e outros setores da economia. Então, acho que é um bom caminho que a gente está traçando. Se eu fosse o financiador, tivesse muito dinheiro para doar, eu investiria nisso, na estrutura do setor e nas instituições representativas para que elas tenham melhor capacidade para falar em nome de todo o setor e promover e defender as mudanças que são necessárias. Eu vou jogar uma palavra aqui na mesa e não vou fazer pergunta. Eu vou deixar vocês conversando entre vocês. Olha só. Né? ITCMD. Nossa, é um tema maravilhoso. A gente gosta desse tema. Eu, como comentei, eu acho que estando com o JP também a BCR, né? A gente pôde acompanhar um pouco dessa trajetória do protagonismo da BCR na discussão do ITCMD. Mas o que eu acho que é muito relevante para que as organizações da sociedade civil ou para a própria sociedade entender é que a gente tem ou tinha um tributo que ele tributava da mesma maneira heranças ou a transmissão de patrimônio, né, o próprio repasse de recurso, que é tributado para pessoas físicas, então fazer uma transmissão patrimonial, ou uma herança, né, ou um planejamento tributário, do que uma doação para uma organização da sociedade civil. Então são interesses completamente diferentes, né? Um aspecto é eu fazer a transmissão de um bem entre a minha família ou fazer um planejamento tributário familiar para que esse recurso permaneça circulando dentro de um interesse próprio, né? Enfim. E outro aspecto é a gente trazer pessoas que queiram compartilhar o seu recurso, de alguma maneira investir, sejam penalizadas tributariamente, né? Então, a gente tem situações desde constituição de uma fundação. Então, para eu constituir uma fundação, eu parto do pressuposto que eu tenho um patrimônio destacado, então eu tenho um recurso para isso. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, e aí vai depender muito mais do Estado, e aí eu vou só entrar nessa questão da problemática do Estado, a gente tem que pagar o tributo e depois a gente entra judicialmente para poder reaver esse tributo pago quando você vai criar uma fundação, né? E mesmo entre organizações a gente tinha, ainda vai ter uma discussão em relação à própria entrada em vigor do texto constitucional, discussões entre os estados. Então, a Constituição Federal trouxe o ITCMD de uma maneira ampla, né? Agora, a gente tem uma construção do ITCMD vinculado às organizações da sociedade civil, ficou muito claro. Então a gente tem essa dicotomia, o que é maravilhoso para nós, isso já é um ganho muito grande. As discussões entre os estados, que era realmente um problema hercúleo para resolver, então a gente às vezes tinha bitributação, então vamos pagar nos dois estados para evitar um problema tributário. Então agora com a nova normativa, com a mudança da Constituição Federal e também a lei complementar que vai regulamentar, a gente vai ter fatos geradores únicos, a gente vai ter incidência, na verdade a gente tem não incidência, que aí é um instituto que eu acho que era importante a gente falar, numa situação para todo o país. Aí a gente tem discussão, então será que os estados vão criar algum mecanismo, né, para regulamentar ou para de alguma maneira criar obstáculo para o acesso a essa não incidência? Veja, eu acho que é muito complicado, porque a gente está falando de não incidência, eu não estou falando nem de imunidade, eu não estou falando nem de isenção, né? Então, é um instituto que é muito mais protegido, falando de uma maneira menos juridiquês, né? Então, significa que a gente não tem nem o fato gerador, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de não incidência, é um instituto muito mais forte, muito mais robusto. E esse texto está na Constituição Federal, foi para o texto constitucional, agora com a emenda 132. Então, em relação ao ITCMD, eu acho que foi uma batalha que foi vencida, mas a gente não ganhou a guerra. Porque a gente sabe que alguns estados já trabalham numa lógica de criar exemplos ou um rol taxativo no que diz respeito ao ITCMD para entidades sem fins lucrativos. Regras, vamos dizer, ou critérios para reconhecer essas organizações de relevância pública e social. Então, a gente já vê uma certa mobilização em alguns estados. Não que haja uma significância muito grande quando a gente segrega doações que são para empresas ou famílias para organizações da sociedade civil. A gente tem índices de que a significância financeira não justifica o próprio aparato administrativo de fiscalização, né, do ITCMD. Então, eu acho que esse é um tema que a gente pode, sim, se desdobrar. É só para dar um introito, né? E aí, complementando a fala da Ana e trazendo para uma ótica
de gestão ou uma ótica conceitual do que é a doação, o que é o ideal, né? O que o mundo inteiro faz? O mundo inteiro estimula a doação, incentiva a doação. E por quê? Porque a doação, no caso, a doação filantrópica, que é aquela transferência de patrimônio que eu faço para uma causa, ou para uma organização que representa uma causa, não entre famílias, né? A doação com causa. A doação filantrópica, ela é estimulada no mundo inteiro porque ela gera impacto. Ela gera impacto para a sociedade. Quando eu transfiro algo que eu tenho para que uma instituição faça a diferença na vida das pessoas, do meio ambiente, da sociedade. Então, o mundo inteiro estimula as pessoas a doar. Aqui no Brasil, a gente estava desestimulando, porque a gente estava taxando essa doação. Então, quem doava não ficava feliz, sabia que parte desse recurso tinha que ficar no Estado, na mão do Estado. Muitas vezes, a depender do fisco, podia recair a cobrança do imposto até sobre o próprio doador, que era uma loucura do ponto de vista conceitual. Jurídico é outra história, mas conceitualmente, você faz uma boa ação e ainda se prejudica, né? Como às vezes acontece com leis de incentivo fiscal. No mundo inteiro, a gente estimula a doação. No Brasil, a gente estava taxando. Agora, pelo menos, a gente está partindo de um ponto em que já se sabe que ela não deve ser taxada mais. E, conceitualmente falando, eu acredito muito firmemente que a gente não deveria taxar a receita das organizações sem fins lucrativos. Elas são organizações sem fins lucrativos. Elas geram impacto para a sociedade. Então, a receita delas deve vir integralmente para que ela seja aplicada nos fins da organização. A gente até já entende dessa forma no Brasil, não cobrando imposto de renda das organizações sem fins lucrativos, né? Mas a gente estava cobrando imposto sobre as doações. Agora, a gente chega numa situação que, de forma geral, não se cobra na receita das organizações. Vamos discutir prestação de serviço, venda de produtos, ICMS, mas agora com a reforma tributária, deixa a discussão para a Ana e para quem é especialista. Mas eu acredito, conceitualmente falando, que não se deveria taxar receita das organizações sem fins lucrativos. Despesa também é outra discussão, mas vamos falar de receita, que é meu campo. O próximo passo, Débora, pode ser... Eu gostaria muito que fosse, quando eu estava com a Ana na BCR, a gente estava estimulando isso, pode ser vir a gente construir um projeto de lei que incentive a doação, proporcionando inclusive o abatimento do imposto de renda da pessoa física que doar para a organização que ele escolher. Porque hoje a gente até tem algumas modalidades como essa, na área da cultura, na projetos de oncologia, mas não é universal, é ineficiente, é antieconômico, é trabalhoso. A pessoa tem que saber qual é o percentual da receita dela que ela pode abater. E quando eu vou fazer, em compensação, se eu tenho uma despesa médica, eu já sei quanto eu posso abater, e o próprio sistema me dá o teto de quanto pode ser abatido. Então, com o fim da cobrança do ITCMD, com o fim da cobrança de imposto sobre a receita das organizações que vêm de doação, a gente pode começar a debater no Brasil um próximo passo que seria, do meu ponto de vista, uma legislação universal e aprimorada para dar incentivos tributários a quem doa para organizações e para causas. E só aproveitando o gancho, então, do JP, a gente tem 2 pontos que eu queria só aproveitar e explorar aqui. Primeiro, que existe um mito de que as pessoas que doam, pessoa física, automaticamente tem um incentivo fiscal no Brasil. E é o contrário, né? A gente tem um número reduzido de leis de incentivo que propiciam pessoas físicas a doarem com incentivo fiscal. E esse incentivo e essa doação que tem esse incentivo fiscal, ele é vinculada só a projeto. Então eu tenho uma limitação da doação. Né? Então eu tenho um grupo muito pequeno de pessoas físicas que podem doar, que são as pessoas que fazem a declaração pela modalidade completa, e ainda assim vinculado a projetos pré-existentes. Então, para as organizações da sociedade civil, é muito limitador, que é uma doação com restrição, né? Não é uma doação para eu incrementar ou trazer mais tecnologia para a organização, ou, enfim, pensar num programa de carreira, né, para os funcionários, enfim. Investir em estrutura. Pois é, então assim, nesse sentido eu acho que é muito importante. E as empresas também têm uma limitação muito grande no Brasil de quais são as empresas, né, que podem ter o incentivo fiscal, que são as empresas só que atuam pelo regime de lucro real. Então, as organizações, às vezes, olha, a gente pode oferecer incentivo fiscal, mas espera aí, vamos ver. Né? Então, às vezes, ela não sabe nem comunicar para o doador ou identificar se esse doador é um doador que, eventualmente, vai ter algum incentivo fiscal. Não que isso seja, veja, necessário ou
ou que seja proeminente, isso tem que ser, né, trazido, o incentivo fiscal em si, porque eu acho que a pessoa que doa, ela tem que doar independentemente disso. Mas é muito frustrante você ter uma limitação que acaba segregando e reduzindo o número potencial que a gente tem no Brasil de empresas, né? Então, o número de empresas de lucro real é muito reduzido, são as empresas grandes, enfim, o faturamento está vinculado a esse regime, e as pessoas físicas pela modalidade completa também. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que é importante a gente trazer. E no que diz respeito à própria doação, não só no Brasil, como vários países do mundo, é uma das principais receitas das organizações. E acho que essa é a analogia que o JP está trazendo, que é uma organização sem fins lucrativos, obviamente que ela pode desenvolver atividade meio, como você muito bem colocou, então ela pode desenvolver atividade de mercancia, ela pode fazer consultoria, enfim, mas a principal receita é a doação. Então essa analogia que a gente tem na prestação de serviços, né? Então, um comerciante, ele tem a prestação de serviço, ou ele tem o comércio dele como receita. As organizações não, né? A receita dela é a doação. Então, eu acho que isso que é só para fazer aí esse recorte daquilo que o JP colocou. E aí, o que acontece na prática, Débora, se me permite seguir na conversa? Fazendo um paralelo. A gente no Brasil, em números absolutos, o IDES tem uma pesquisa, a Doação Brasil, que mostrou que em 2022 as pessoas físicas, nós, doamos 13 bilhões e 700 milhões de reais para ONGs, né? 13 bilhões e 700 milhões. É muito dinheiro para cada um de nós, obviamente. Se eu tivesse 1 bilhão, eu estava feliz. 1 milhão, eu estava feliz. 10 mil, acho que eu estava feliz. Mas, enfim, estou aceitando doações, viu, pessoal? Mas a pesquisa disse que a gente doou 13 bilhões e 700 milhões. Quando a gente vai comparar com a economia onde a doação é mais desenvolvida, que é os Estados Unidos, que também é a economia mais desenvolvida no mundo, os americanos doaram mais de 1 trilhão e 200 milhões de dólares. 13 bilhões e 700 milhões para 1 trilhão e 200 bilhões. A diferença de tamanho entre a doação de pessoa física no Brasil e nos Estados Unidos é infinitivamente maior que a diferença dos tamanhos das economias. Então, proporcionalmente, eles doam muito mais do que aqui. Existem muitos estímulos, um deles são as leis que incentivam as pessoas a doar. Não é apenas isso, obviamente, não precisa só uma lei de incentivo à doação para aumentar e fazer com que o Brasil seja o país mais doador, mas é um ecossistema, uma estrutura que a gente tem que construir para estimular a doação. A gente deu passo com com o fim do ITCMD, pelo menos na Constituição, né? Mas a gente deu um passo, tem que ter leis que apoiem incentivos fiscais, tem que ter campanhas para incentivar a doação. As pessoas na sociedade têm que entender que a doação, como a Ana colocou, é uma fonte de receita e talvez é a fonte de receita mais importante para as organizações da sociedade civil, e ainda que às vezes numericamente não seja a fonte de receita maior, eu estou justamente estudando isso no meu doutorado para trazer essa resposta, mas é definitivamente a fonte de receita mais legal, mais gostosa que uma organização pode ter, que é receber a doação de alguém que acredita nela. Porque é diferente de eu fazer uma venda ou de receber dinheiro público. Quando alguém doa para mim, a pessoa acredita na minha causa e confia no meu trabalho a ponto de abrir mão do seu patrimônio para que venha para minha organização, né? E nem empresa, nem governo, Estado recebem doação. O Estado a gente até pode doar, mas quem doa para o Estado, né? E empresa, ninguém vai doar para a empresa. Então, a doação é um recurso que é praticamente um recurso exclusivo das organizações sem fins lucrativos, o que faz com que a gente tenha ainda uma diversidade maior de possibilidades de fonte de receita e uma diversidade muito própria do setor sem fins lucrativos. Então eu mesmo sou apaixonado pela doação. A gente está abrindo um escritório do Giving Tuesday na Índia, para facilitar o nosso trabalho. A gente tem uma equipe lá. O Ministério do Governo Federal deles tem que aprovar a abertura de ONG. Tá errado isso. A gente no Brasil tem liberdade associativa, ampla liberdade associativa. Quaisquer duas pessoas, inclusive jurídicas, né, empresas, podem se juntar e abrir uma organização sem fins lucrativos e registrar. Não é o governo que diz, não tem uma burocracia tão grande. Tem uma burocracia mínima, mas não uma burocracia tão grande. Tem países no Oriente Médio que para você pedir doação, você tem que pedir autorização para o governo. Tem gente que foi presa porque fez campanha de captação de recursos no Facebook. Né? No Brasil a gente não tem nada disso, as pessoas têm liberdade para pedir doações para causas coletivas e até causas individuais. Posso fazer uma campanha para pedir dinheiro se eu estou precisando de um tratamento médico. Então a gente precisa da regulação necessária, né? E não necessariamente muita, ou discutir se tem muita ou pouca.
No caso específico do imposto sobre doação, era necessária, porque quando se fez a Constituição de 88, não se levou em consideração que o imposto poderia incidir sobre as organizações sem fins lucrativos. Na hora não se pensou, então teve que colocar na Constituição que não ia poder cobrar. A gente tem a lei do imposto de renda. A gente tem que discutir o que mais está faltando. Hoje se discute um simples social, chamado regime tributário diferenciado. Eu mesmo não sei se precisa disso. Acho que dá para aberto a discussão, mas eu de fato tenho essa atenção, esse cuidado de achar, a sua opinião, de achar que no Brasil a gente até tem um arcabouço jurídico mínimo razoável de legislação para as organizações sem fins lucrativos, que dá liberdade, e é importante que dê liberdade, quer dizer, aquilo que a lei não vai proibir, as organizações podem fazer, fantástico que seja assim também para as organizações sem fins lucrativos, como é de forma geral, no direito privado, e a gente estudar o que está faltando para aprimorar a legislação, mas não regulamentar demais. Até a Inglaterra, por exemplo, é extremamente regulado. Para pedir doação na rua, você tem que ter um registro numa organização que regulamenta a captação de recursos. É uma organização privada, mas ela regulamenta a captação de recursos. Então, a gente no Brasil, do meu ponto de vista, quando comparado com os outros países no mundo, até tem uma boa liberdade jurídica para a atuação das organizações da sociedade civil. Faltam alguns ajustes aqui e ali. A gente avançou esse ano com o ITCMD. Vocês desvirtuaram um pouco a minha pauta, mas eu vou voltar aqui nela. Tá bom. Queria falar um pouquinho sobre cultura de doação, tanto do ponto de vista jurídico quanto do dia a dia da organização. E como o João acabou de falar, eu vou passar a palavra para você. Tá bom. O que a organização ela precisa ter para ter segurança, para receber a doação de uma maneira que não haja questionamentos? Eu acho que o pressuposto é que não haja necessariamente questionamentos, né? Porque mesmo que a gente faça tudo no ipsis literis, naquilo que está na legislação, pode haver algum tipo de questionamento. Acho que a gente tem que estar pronto para ele. A gente tem um ambiente societário, que é onde as organizações da sociedade civil precisam estar com um aparato de fontes de recursos adequado, tá? Tanto para aquele que é relacionado à atividade meio, quanto em relação às próprias doações. E aí a gente tem questões relacionadas a como que se faz até a contabilização das doações. Então a gente tem as doações que são membros, a gente tem a doação de apoiadores, a gente tem doações... a gente já teve até situações de doações anônimas, né? Então, a gente tem uma diversidade de doações. O Estatuto Social vai trazer alguns aspectos relacionados à doação como fonte de recurso. O que normalmente a gente percebe que falta um pouco de controle na entrada ou nas informações relacionadas aos doadores, muitas vezes. Então, acho que esse é um cuidado que a organização precisa ter. A gente tem organizações que precisam... conforme alguns tipos de certificações, emitir recibos específicos. Né? Então, entender sobre essa lógica de uma obrigação acessória, que é um recibo específico, conforme determinada legislação, é importante. Mas, a partir de uma mudança na legislação recente, a gente tem essa possibilidade da doação incentivada, que na 13.204, que alterou a 13.019, mas, de novo, ela é limitada só àquelas pessoas, e pessoa jurídica e pessoa física ali determinada pelo regime tributário específico, mas internamente a organização precisa ter, e o que a gente constrói são alguns manuais, algumas políticas. Por quê? A gente tem uma dificuldade, aí vou entrar um pouco na governança, de continuidade na organização. Então, o que a gente costuma fazer é como se fosse uma trilha, né? Para qualquer pessoa que esteja naquela posição, seja ela de mobilizador de recursos, ou seja aquela do operacional, ou do administrativo, ou do financeiro, entender como é que ele lida, não só juridicamente, mas também com o próprio doador, né? Então, aquilo que a gente comentou no começo, de trabalhar de uma maneira muito mais holística com a organização, é assim que a gente também vê a doação, né? Então, tem que ter um contrato de doação, mas esse contrato de doação não precisa ser um contrato de 20 laudas, né? Então, vamos simplificar a vida do doador, né? Vamos ver se isso é o que ele quer.
Ele quer ser anônimo, não quer ser anônimo, né? Ele quer fazer uma doação incentivada, ele não quer, né? Então, acho que entender primeiro, né, qual é o doador e, enfim, qual é o interesse do doador, tem contrapartida, não tem contrapartida, ou mesmo tipo de campanha, se é uma campanha capital, ou se é uma campanha de crowdfunding que está sendo feita digitalmente. Então, eu acho que juridicamente a gente prepara no aspecto societário, contratual e tributário, só para, enfim, reduzir ali as hipóteses que podem ser muito mais amplas ou podem ser muito mais discutidas. E as organizações, João? Eu enfocaria, complementando, eu enfocaria o tema da comunicação aqui. Porque a doação é uma relação de confiança. Uma primeira doação, eu posso até não conhecer a organização. Eu doei porque meu amigo pediu para doar para aquela organização, porque eu estou querendo fazer uma colaboração, uma contribuição no Natal, por exemplo, escolhi uma organização que trabalha com crianças. Mas a partir daí, a manutenção do vínculo entre quem doa e quem recebe a doação se torna um vínculo, um relacionamento em que a confiança é fundamental. E a ausência de comunicação nesse vínculo pode quebrar essa confiança e fazer com que a pessoa não queira mais doar para a instituição, não se sinta confortável em fazer a doação para a instituição. E tem muita organização que de fato não está preparada na construção desse relacionamento de comunicação com o seu doador. Não presta contas, não tem uma comunicação ativa nas redes sociais. Infelizmente, só 5% das nossas organizações dizem que tem site, página na internet. Página na internet é um veículo fundamental para a gente divulgar as nossas informações institucionais, colocar relatório de atividades. As organizações deveriam deixar públicas as informações sobre as suas lideranças. Quem está no conselho, se a organização tem uma governança mais moderna, ou quem está na diretoria voluntária, se é uma governança mais tradicional. Colocar os gestores, as gestoras executivas, pelo menos, colocar os seus relatórios anuais de atividade, produzir relatório e colocar os seus números, os balanços. Tem muita organização que acha que não tem que publicar balanço, porque tem medo, ou diz que as outras organizações não devem saber quando ela está movimentando. Só que a gente trabalha com causa, a gente não trabalha na lógica da concorrência empresarial com fins lucrativos. E construir essa comunicação para a transparência pública permite que a gente fortaleça o vínculo com quem já está doando, com quem quer vir a doar, e alavanque a nossa possibilidade de receber ainda mais doações. Então, trazendo um olhar para complementar a fala da Ana, eu falaria da importância da comunicação para estimular ainda mais a doação e garantir essa segurança jurídica também na relação entre quem doa e quem recebe. Eu acho que um dos pontos que a gente percebe quando a gente lida com o doador, porque às vezes alguns investidores, alguns doadores me procuram e falam assim: Ana, eu gostaria que você fizesse uma due diligence ou você examinasse algumas organizações para saber se eu posso doar para essa entidade, por exemplo, né? É uma noção de eficiência, né? Será que é eficiente eu colocar o meu recurso nessa organização? Não necessariamente ele vai querer saber quantos atendidos, mas ele vai querer entender como é que é feita a aplicação desse recurso, né? Então, essa noção de eficiência, ela está muito mais presente hoje do que há tempos atrás, né? Porque já é uma doação feita, e aí a gente entrando talvez nas novas gerações de doadores, já é uma doação realizada com base justamente numa visão muito mais racional. Então, obviamente que a gente doa por prazer, doa porque gosta, doa porque confia na organização, mas existem doadores e doadores, né? Então, a gente também tem que entender esse tipo de perfil, até para que a organização também esteja preparada. Então, a gente trabalha para um doador que ele é um filântropo e ele fala: olha, eu não quero necessariamente saber cada centavo, mas eu quero saber sobre o bom uso, né? Sobre a eficiência desse recurso dentro da própria organização. É para infraestrutura ou para, de repente, comprar mais computadores? Os computadores são bons, compraram bons equipamentos, né? Com esse recurso que dava para comprar. Tem equipamento de segurança, porque entraram na creche e aí precisa de um equipamento de segurança. São bons equipamentos de segurança, né? Então, eu acho que essa análise é uma análise muito mais racional do uso do recurso da doação também. Onde a governança tem que estar sempre em primeiro lugar. Claro, né? Claro. E para que você possa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor, a gente falou aqui algumas expressões: isenções, imunidades, ITCMD, cultura de doação, questões tributárias, questões jurídicas. Eu vou fazer um merchan aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor, onde você, ao acessar o site, a nossa plataforma EAD, vai ter acesso lá a cursos gratuitos, 100% online também, que abordam esses temas com muito mais
foco, com muito mais detalhes, para que você possa entender também, compreender ainda mais sobre o que a gente está falando aqui. Então, o meu convite é para que você acesse lá, escolaaberta3setor.org.br, que você vai ter aulas também desses dois especialistas de referência que estamos conversando aqui hoje. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? E eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre doação. O que é a organização? Vocês falaram de questões tributárias, questões jurídicas, questões de comunicação, mas eu gostaria das dicas de vocês para que em 2024 as organizações possam captar mais. Né? Tá aí, a Ana falou da juventude, né? Os novos doadores, a gente também sabe de inteligências artificiais, né? Como a tecnologia pode ajudar, enfim. Eu gostaria da palavra de vocês para o 2024 das organizações. Quer comece? Tá bom. Ver o que você prefere. É muito simples, do meu ponto de vista, e muito prático. Para captar mais, tem que pedir mais. Eu entendo que eu vejo isso, a gente ainda, como um setor, tem muito espaço para desenvolver a prática de pedir mais doações. E as pesquisas indicam, tem uma pesquisa muito, muito legal, tem um artigo publicado há cerca de 12 anos, fez uma revisão literária de mais de 300 pesquisas no mundo dos motivos que as pessoas doavam. E o que mais apareceu foi o pedido. Em 85% das vezes, mais ou menos em cada 8 de 10 vezes, ou de 85 de 100 vezes que as pessoas doam, um dos motivos dela doar foi porque alguém tinha pedido aquela doação. E a gente tem que exercer esse pedido sendo uma ONG, sendo uma organização sem fins lucrativos. E o pedido não pode ser quando a gente está desesperado, quando a organização vai estar sem dinheiro para pagar as contas do mês. Isso tem que fazer parte da cultura da organização, a cultura do pedir. Então é ter uma página na internet com um botão de doação, é ter um perfil no Instagram com um link para doação também no perfil, é fazer um evento em que durante o evento, além de vender ingresso para o jantar beneficente, a gente vai pedir doação, é fazer campanhas anuais, como por exemplo participar do Dia de Doar. Se a organização não tem uma campanha própria, participa do Dia de Doar, que é uma campanha anual que nos permite doar, é fazer publicações, é enviar e-mail marketing para as pessoas, pedindo, né, com conteúdo, mas também com pedido de doação. Se ela tem uma sede física, colocar a faixa ou uma placa com pedido de doação, e hoje em dia com código QR, com Pix, existem várias tecnologias e facilidades para estimular a doação. Então, o meu desejo para 2024 é que as organizações peçam cada vez mais, porque as pessoas respondem com um pedido. Não tem medo de ouvir não. As pessoas respondem. Quanto mais a gente pede, maior a tendência da gente conseguir receber as doações. Dentro do que o JP já pontuou, um dos aspectos que eu acho que são muito relevantes é a diversificação. Né? Então, tendo um plano de mobilização de recursos, você consegue ter uma fotografia mais adequada e diversificar as fontes, inclusive. Então, tem várias fontes de doação, né? Não é só a pessoa física, a gente tem fundos institucionais de fundações ou de organizações internacionais. Então, eu acho que a gente tem um primeiro exercício que eu peço para as organizações, quando a gente fala sobre dependência financeira, né? Muitas organizações trazem uma dependência financeira, às vezes 10%, 70% da sua receita é de parcerias, por exemplo. Né? Então, a gente pede para as organizações fazerem um exercício. Faz uma pizza, um gráfico de todas as suas fontes de recurso no último exercício, ou nos últimos 3 anos, né? Dos exercícios fiscais anteriores, para a gente poder ter uma fotografia de qual tem sido a sua trajetória na área da captação de recursos, da mobilização de recursos, e vamos ver dentro dessa linha o que são as doações. E quais são as oportunidades que a gente tem na sua comunidade, com os seus doadores, né, ou até com a sua marca, porque a gente tem organizações que são reconhecidas no seu território. Então, explorar um pouco mais dentro dessa lógica que o próprio JP mencionou do pedido, de uma maneira mais organizada e mais sistematizada. Porque a frustração também, quando a gente se coloca no coração de buscar, né, mais doação, ela vem quando a gente não tem um plano, ou pelo menos uma ideia clara do passo a passo também. Então, eu acho que essa lógica de entender todo um contexto da doação, não só dentro da lógica de como a gente vai pedir, e também quais seriam as fontes dessas doações, dentro de um roteirinho simples, né? Mas sabendo onde a gente começa, onde a gente termina, realmente uma fotografia,
ela ajuda muito a organização. Ela ajuda a organização a entender onde ela está, qual é o estágio que ela está. A gente tem dependência de 50% da organização em projeto, por exemplo, né? Em recursos que vêm de parceria exclusivamente. Mas a gente está aqui na organização precisando de uma estrutura de sala de computação ou mesmo de artes, né? Então, eu acho que falta um pouco esse olhar para trás. Então, vamos fazer uma revisão. E aí é bem pedagógico mesmo, né? Faz lá um gráfico do Excel e ter essa fotografia para a gente poder começar a caminhar para frente. Porque não é uma ação, vamos dizer, que ela é imediatista. Muito bom, Ana. E, João, eu não poderia terminar essa entrevista sem te perguntar o que é o Giving Tuesday, o que faz e planos para 2024. Muito legal e obrigado pela oportunidade. O Giving Tuesday é aquilo que a gente no Brasil conhece popularmente como Dia de Doar. É um movimento internacional, um movimento global que surgiu em 2012 para estimular a doação. Ele surgiu no contexto norte-americano, no contexto de crise econômica, em que as pessoas lá já não estavam doando tanto, mas ele se transformou numa iniciativa internacional que hoje estimula a generosidade como parte do dia a dia das pessoas. A gente até criou um conceito que a gente chama de generosidade radical, ou seja, a generosidade está na raiz de quem somos. Nós atuamos e somos generosos porque a gente quer um mundo em que ninguém sofra da mesma forma que a gente não quer sofrer. E a generosidade é um instrumento para isso. Hoje são mais de 100 países que participam do Giving Tuesday. No Brasil a gente tem o Dia de Doar. Uma vez por ano a gente celebra essa doação, essa generosidade. Este ano, em 2024, vai ser dia 3 de dezembro, mas a gente está sempre estimulando a generosidade porque é algo que tem que ser realizado no cotidiano. Quando a gente para numa faixa de pedestre, porque em São Paulo ninguém para, né? A gente está dirigindo, então mesmo aquilo que às vezes é legal, né? Quer dizer, que deveria ser obrigatório por lei, o ato da gente fazer isso numa cidade como São Paulo já é a expressão da generosidade. O Dia de Doar estimula desde isso até as doações, naturalmente, para as ONGs, para quem está trabalhando na ponta. Então, eu fico o convite para todo mundo conhecer. Aqui no Brasil é o Dia de Doar. Sigam as redes sociais do Dia de Doar, acompanhem, participem, leve o Dia de Doar para a sua cidade, faça uma campanha comunitária ou para a sua organização e peça a doação no Dia de Doar. Tem múltiplas formas de participar, até pelas empresas podem se envolver estimulando o Dia de Doar. E conheça um pouquinho mais para que a gente tenha um país e um mundo cada vez mais generoso, onde as pessoas entendem que elas também são importantes para que a gente tenha um mundo melhor para todo mundo, para a sociedade. Bom, muito obrigada, João, pelas suas respostas, pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco, comigo e com quem está nos assistindo também. Obrigada a você também, Ana, por compartilhar generosamente tudo o que você sabe sobre o terceiro setor aqui nesses poucos minutos que a gente conversou, para que você possa conhecer mais sobre o terceiro setor. A gente sempre lembra, acesse lá o site da Escola Aberta do Terceiro Setor, que é www.escolaAberta3setor.org.br. Veja os cursos, veja aquele que mais faz sentido para o seu momento agora de vida, de carreira, estude e aprenda mais sobre esse setor tão importante para o nosso país. Muito obrigada mais uma vez aos dois e obrigada a você também que esteve conosco até agora, aprendendo muito sobre terceiro setor no Brasil. E eu te vejo no próximo especial Conecta Terceiro Setor. Até lá!